Eu queria entender melhor a relação que existe entre a nossa vida acordados e a vida dormindo. Porque tem que ter alguma coisa nos sonhos. Acho que é o segundo vídeo que eu faço sobre sonhos. O primeiro foi sobre sonhos recorrentes, repetidos, e alguns sonhos que eu já tive e tenho ainda repetidos. E esse vídeo é sobre a relação que existe. Sonho é sempre algo que sempre não, mas geralmente é algo que não faz muito sentido na nossa cabeça. É algo que a gente acorda, tenta interpretar, tenta entender, conta para uma pessoa toda empolgada, achando que está fazendo o maior sentido do mundo e não está. Além da nossa cabeça, porque a gente viveu o sonho, então a gente sabe quando está contando, a gente lembra o que aconteceu, mas para quem está escutando, tem situações que é muito difícil a gente saber. Quando eu escuto um sonho, a pessoa me conta com objetos reais, com fatos, com coisas que existem, mas eu não consigo figurar a cena como ela, porque foi ela que sonhou. Então eu imagino que quando eu conto um sonho, isso acontece também. Ele está muito claro para mim que estou contando, mas não para o outro. E quando eu medito, quando eu estou na minha. Tem épocas da vida em que a vida espiritual da gente ela ganha um foco maior, uma prioridade maior. Eu acho que eu estou vivenciando isso. De estar mais próxima da minha vida espiritual, de meditar sempre que posso, e prestar atenção em coisas que geralmente eu não presto. Minha vida não tá um corre-corre louco, tá bem tranquila, então as prioridades viram outras e é bem prazeroso vivenciar isso. E quando eu estou nesses momentos de foco comigo mesma, com a minha vida espiritual, com o meu crescimento, com a minha evolução interna, com o meu autoconhecimento, os fatos quando eu estou acordada, eles passam a ser diferentes. Ou eu vejo diferente. São fatos ordinários, mas que eles passam a ser vistos de uma outra forma. E quando eu estou sonhando, quando eu estou dormindo, e sonho também. Então, pode até ser que sejam os mesmos sonhos que eu tenho quando eu não estou no momento de foco espiritual, mas eu também enxergo de uma outra forma. Então, esses sonhos ganham um significado mais intenso, mais forte. Eu acordo querendo entender melhor, querendo saber mais, querendo saber se tem alguma relação com a minha vida acordada, se é alguma mensagem, se é algum. Enfim, eu geralmente acordo, lembro dos objetos, lembro do que é que tinha nos sonhos e venho pesquisar na internet o que é que eles significam. E fico sem saber se acredito ou não. Eu queria realmente entender mais sobre sonhos. Às vezes eu fico com o pé atrás achando que são só sonhos e às vezes não. Às vezes eu acordo e digo, cara, tem alguma coisa nos sonhos. Não são só sonhos. Eles são algo, eles são mensagens, eles são algo pra gente, mensagens pra gente entender, pra gente decodificar, enfim. E daí, eu falo sobre contar sonhos ser algo confuso, mas eu vou contar 3 sonhos. Eu comecei a ler um livro chamado O Poder do Agora. Muito interessante o livro, recomendado por algumas pessoas. E eu estou no começo dele ainda, mas desde que eu comecei a ler esse livro, eu tenho tido sonhos curiosos. Então, antes de ontem, eu sonhei com uma pessoa que eu não conheço, mas de quem eu sei quem é. E acho que é a segunda ou terceira vez que eu sonho com essa pessoa. E no sonho a gente conversa, a gente se conhece. E eu acordo, eu geralmente passo o dia pensando nesses sonhos com essa pessoa. E era um sonho que eu tinha medo. Eu tava com ela num lugar que tinha umas cortinas, as cortinas voavam, sem ter nada aparentemente estranho, mas dava um medo, assim, por que a cortina tava voando? Era um lugar meio sombrio, meio cheio de sombras, meio cheio de vazios, de silêncios. E aí eu tava com essa pessoa nesse lugar e eu tinha medo. Foi um sonho rápido, mas aí porque eu sonhei com essa pessoa, eu passei o dia pensando nesse sonho. Daí ontem,
eu sonhei que eu estava deitada em um lugar dividido. Eu estava deitada num lugar dividido por um lençol branco de um lugar muito alto. Estava alto em algum lugar. E daí eu via uma coruja linda passando. Ela voava, voava ao contrário, voava de novo, voltava e eu ficava maravilhada com aquela coruja voando. Ela era muito bonita. É uma coruja que eu geralmente vejo nas fotos aqui no inverno, que ela costuma aparecer. Eu nunca vi. Eu nunca a vi. E depois aparecia um pato. Ou era uma gaivota, era uma outra ave que pousava muito perto de onde eu estava, em cima desse lençol branco. Ela me olhava, parecia que ela ia me atacar, ela tinha dentes. E eu tinha que ficar muito quieta para que ela não me pegasse. E ela não me pegava, ela voava, ela ia embora, ela voava de costas e ia embora e não acontecia nada comigo. E daí eu acordei e fiquei pensando nisso. Eu sonhei com aves, né? Eu sonhei com pássaros, vou pesquisar o que é. Eu li que tem alguma relação com descobrimento espiritual, descobrimento de si mesmo, crescimento, evolução interna, e pode ser mau agouro, bom agouro, enfim, a gente lê tanta coisa que não sabe no que acredita. Mas por que eu fiquei pensando nesse sonho? E daí de ontem para hoje, eu sonhei que tinham 4 pássaros, 2 marrons e 2 amarelos, eles tentavam atacar os meus pássaros, que são 2 calopsitas. Então eu corria para a área que os nossos pássaros ficam, tentava salvá-los. Desses outros 4 pássaros, eu também tinha um certo medo deles. E daí depois, meu marido estava pilotando um avião, eu estava pendurada nesse avião do lado de fora, eu não tinha muito medo. Eu tinha medo, mas para a situação era um medo banal. Então, eu me comunicava com ele, eu fazia, como é que a gente está se comunicando se você está dentro do avião e eu estou do lado de fora? Não lembro a resposta dele. Ele falava baixinho e passava por cima de um mar revolto, um mar escuro, que eu também deveria estar com mais medo do que eu lembro que eu estava. E depois, a parte que mais ficou marcada foi que o avião passava pertinho, por cima, voando ainda, de uma floresta fechada. Que eu pendurada no avião, eu conseguia olhar e dizer, nossa, que floresta imensa. E as folhas das árvores eram verde escuro e roxo. E eu dizia, nossa, cair aí deve ser complicado de conseguir chamar alguém para se salvar. Mas eu pensava isso, enquanto eu pensava isso, entre uma árvore e outra eu conseguia olhar e lá embaixo era um chão claro, era um lugar, era feito um parque, era feito um bosque, era um lugar bonito, não era um lugar que dava medo, não dava aquela aflição de mistério de, meu Deus, se eu cair aqui. Não, era um lugar tranquilo. Eu fiquei pensando nessa parte do sonho, na floresta, e dentro da floresta não ser algo que me amedrontava. Era algo tranquilo, límpido, assim, eu via. Era só o medo que eu achava que eu tinha. Eu queria realmente entender a relação dos sonhos com a nossa vida acordados. E contando assim deve parecer uma loucura. A gente só sabe quando sonha. E depois eu sonhei com uma gaiola vazia também. Muitos símbolos dos meus sonhos, desses 2 sonhos últimos com aves, falavam sobre morte, sobre mau agouro, sobre sucesso financeiro. E aí eu junto e penso, realmente é o nosso inconsciente fazendo alguma ligação que a gente não consegue entender direito, porque são vários objetos, um totalmente diferente do outro, e eles têm, de certa forma, a mesma mensagem. Eles querem falar a mesma coisa. Eles estão falando 2 objetos em sonhos diferentes falam sobre sucesso financeiro, outros 3 falam sobre mau agouro, sobre morte. E são sonhos em dias diferentes, são objetos diferentes, com contextos diferentes, mas eles têm o mesmo significado. Então deve ser uma mensagem. Pra quê, por quê, como, não sei, mas eu tenho desconfio que seja. E é muito curioso que isso aconteça quando a gente está num momento maior de contato consigo mesmo. Eu estou num contato maior comigo mesmo nesses dias, nesses últimos meses. E as coisas que acontecem na vida acordada e dormindo são muito curiosas.
Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre sonhos.